Continuando, turma, então vocês conseguem perceber que nas duas imagens de baixo, esse processo já está acontecendo, a água está decompondo a rocha, ela está entrando nessa rocha, que vocês podem ver nesta imagem, e assim ela está pegando toda aquela composição do relevo que vem lá das montanhas e ela vai se degradando até chegar nessas regiões e assim elas conseguir conquistar um maior espaço. Nessa imagem vocês podem ver um canyon, e aqui é a formação de início de um canyon, que muitos desses canyons eles dão espaços a novos rios. Então é o mesmo processo do qual está ocorrendo na primeira imagem. A rocha ela está sendo desgastada graças à força da água, e essa água ela está transportando sedimentos e composições das rochas que foram quebrando, e ela foi levando pelo caminho até chegar nessa região. Tranquilo? Vamos lá. Também nós temos a ação dos mares e dos oceanos, e nisso a gente consegue perceber muito bem aqui mesmo no nosso Rio São Francisco, aqui na nossa orla. Eu até marquei aqui para vocês, vocês podem observar que a composição da rocha nesses locais ela é completamente desgastada e diferente. E por que ela acontece isso? Porque a ação dos mares, que é conhecido como abrasão marinha, essa água ela fica batendo na rocha todos os dias, todo horário e todo momento do dia. Então, essa água em contato 24 horas por dia com essa rocha faz com que essa rocha ela mude sua composição química, fazendo com que elas percam a sua rigidez, a sua forma e a sua força. Sendo assim, muitas dessas rochas elas são quebradas, que nem essa rocha que vocês estão vendo aqui, ela provavelmente era maior antes, só que graças a esse processo erosivo, ela vem se desgastando com o tempo. Também há casos no Rio de Janeiro, por exemplo, teve um caso onde na orla a sua composição rochosa ela simplesmente cedeu e aconteceu uma tragédia que as pessoas que estavam naquela orla, naquele local, teve um deslizamento de terra graças à força da água, a rocha se decompôs e as pessoas que estavam lá em cima, infelizmente, vieram a falecer. Tem reportagem disso no YouTube. Aqui são a ação dos ventos e um processo de erosão. Qual é a diferença dessa erosão para o intemperismo? Aqui na erosão, esse desgaste é ocasionado e esse desgaste é transportado para um outro local, ok? Então, aqui já o processo é completamente feito e diferente lá do intemperismo, que em pouco a rocha está sendo desgastada. Então aqui já aconteceu o intemperismo físico e a erosão ela já está completa, sendo que a sua composição rochosa já foi para um outro local. Então preste atenção aqui o que aconteceu. Bom, vocês estão vendo que essa rocha ela tem uma composição completamente diferente. Aqui em cima ela está grande, aqui em cima ela está como se ela tivesse polida. E como é que isso aconteceu? Aconteceu graças aos ventos, ok, turma? Então, em uma ação dos ventos, em uma ação eólica, esse vento ele foi batendo aqui em milhares e milhares de anos e foi raspando essa rocha, esculpindo essa rocha até ele ficar nesse formato que vocês estão vendo agora. Em um processo igual que acontece com os canyons, acontece nas regiões que possuem gelo, que são as ações do gelo. Então vamos lá. Aqui. Ela ocorre pela remoção de grandes blocos de gelo que vão transportando partículas e modelando relevo, cavando vales bastante profundos. Então, nessa região aqui, eles não estão transportando tantos sedimentos, e sim blocos de gelo nas águas. As águas de degelo também influenciam esse processo. Elas penetram
em cavidades das rochas no verão. Quando chega o inverno, elas congelam e dilatam, fragmentando e remodelando esses relevos. E como é que isso acontece? Vamos lá. Essas águas que eu marquei aqui para vocês, elas estão transportando alguns tipos de sedimentos, ok? Esses sedimentos, quando eles se solidificam, eles entram dentro das rochas, desses relevos aqui. Então, essa água ela transportou sedimentos e esses sedimentos entrou dentro desse relevo. O que acontece? Quando essa temperatura baixar, essa água ela vai sair do estado líquido e vai entrar no estado sólido. Só que esses sedimentos que entraram dentro desse relevo vai inchar por dentro. Então isso vai acontecer um processo de dilatação e de modelação desse relevo, fazendo que assim esse relevo ele mude a sua formação. Tranquilo? Super simples, né? Os sedimentos que estão aqui na água, eles infiltram nesse relevo aqui e quando eles ficam em estado sólido, aqui dentro ele vai inchar por dentro e assim modificar esse relevo. E nós temos também a ação humana. Nós somos um grande agente que modela essa superfície. Então a gente constrói, a gente explora, a gente altera. Então toda ação que nós fazemos em cima do relevo, a gente está alterando a sua composição química. Vamos falar um pouquinho sobre o relevo brasileiro. Falar sobre o relevo brasileiro, turma, é muito simples. Como nós já aprendemos o que é o relevo, montanhas, planaltos, planícies e depressões, então é muito fácil a gente falar sobre como que o Brasil ele é formado. Bom, nós estamos no centro da placa tectônica sul-americana, ok? E isso traz uma posição privilegiada no nosso país, que é qual? Como nós estamos no centro dessa placa, nós não estamos nas partes onde elas convergem, ou seja, onde elas estão próximas de chocarem, então nós não temos grandes abalos, grandes terremotos e nem esses fenômenos naturais. Então nós estamos em uma região segura desses riscos, ok? Bom, o relevo brasileiro ele é uma estrutura geológica muito velha e é feito de sedimentos e escudos cristalinos, o que significa que o relevo no Brasil, por ser velho, ele já sofreu um grande processo de intemperismo. Então, o relevo brasileiro ele é um relevo bastante desgastado. Então, quando eu perguntar em alguma questão para vocês como que é o relevo do Brasil, vocês respondam o seguinte: ele é um relevo formado por bacias sedimentares e escudos cristalinos. E é um relevo velho, ou seja, é um relevo bastante desgastado. Aí ele é desgastado pelo quê, professor? Pelas coisas que a gente aprendeu nessa aula, pela água, pelos ventos e por esses fatores, ok? Vamos lá. Os movimentos tectônicos mais recentes, ocorridos nos últimos 70 milhões de anos, ergueram e rebaixaram áreas do relevo, como a gente já viu. As áreas erguidas passaram por um intenso processo erosivo, transporte e sedimentação de suas rochas. O Brasil ele não tem uma quantidade de relevos em altas altitudes, como o Monte Everest, o Himalaia, Cordilheira dos Andes. Nós não temos essas estruturas geológicas muito altas. Então, o nosso relevo ele tem uma altitude média e bastante desgastada. Como vocês estão vendo aqui, vocês percebem que é uma composição bem antiga, certo? Então já sofreram muito processo de intemperismo aqui. Que intemperismo que aconteceu aqui? Que processo de erosão que já aconteceu aqui? Os ventos,
as chuvas, ok? Então ele é um relevo bastante desgastado. Vamos continuar. Outro processo resultante desse longo período de desgaste desse relevo são as formações das planícies, áreas onde os processos de acúmulo de sedimentos superam os erosivos. Então, essas planícies que a gente já aprendeu nas aulas passadas, que é a região plana, a região reta, essa região é onde todo o relevo que foi desgastado recebe os sedimentos. Como assim, professor? Explique de uma forma mais clara. Lembra aquela imagem que tem a montanha lá em cima e essa montanha, esse relevo, ele vai diminuindo? Então, ele vai diminuindo porque ele vai quebrando e vai decompondo, certo? Ele vai quebrando e vai decompondo graças aos agentes externos, que são eles a água, os ventos, esses são os principais. Quando eles vão quebrando e vão se decompondo, eles vão sendo transportados por quem? Pelos rios. A gente acabou de ver isso. Então, eles são transportados pelos rios e geralmente essas rochas decompostas, esses sedimentos, eles vão parar aqui, nas planícies, que são as áreas mais baixas. Ou elas param aqui, ou elas param lá nas depressões, ok? Elas sempre vão ser transportadas lá de cima até lá embaixo. Aqui é no Pantanal. E essa imagem revela aquilo que eu falei. As altitudes acima de 1.000 metros. E aqui é um mapa, a gente percebe que a maioria das altitudes não possuem 1.000 metros. Nessa parte roxinha aqui são poucas. Vocês conseguem ver? Então, o relevo brasileiro ele não é muito alto. Ele é de média, baixa estatura. Vamos lá. Classificação do relevo brasileiro, super tranquilo. Como vimos, o relevo brasileiro apresenta altitudes modestas, ou seja, ele não é muito alto, como nas áreas de formação geológica antiga, nas quais as rochas cristalinas e os terrenos acidentados são desgastados pela ação erosiva. Aquilo que eu já falei para vocês. Como eles são bastante desgastados e nós não estamos em uma região onde tem uma grande quantidade de movimentação tectônica, então essas montanhas muito altas elas não são formadas aqui no Brasil, ok? Então foi feito um estudo sobre como que o relevo brasileiro ele é formado e foi feita uma pesquisa em 1900 e, deixa eu ver aqui para vocês, 1995, se não me engano. Cadê? Aqui. Em 1995, um geólogo ele fez um estudo para saber quais eram as composições, quais eram as classificações do relevo brasileiro. Então ele fez através de fotos, radares, satélites, esse mapeamento do nosso país. Então aqui na parte marrom nós temos os planaltos, na parte bege nós temos as depressões e nas partes verdes nós temos as planícies. Então assim que é classificado o relevo do nosso país, ok? Então o relevo do Brasil é super simples, formado por escudos cristalinos, o relevo velho, baixo e com bastante processo de erosão e intemperismo. Ok, turma? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para esclarecimento das suas questões. Até a semana que vem. Até a próxima.